Olá, vamos dar início às análises dos checklists da prova prática de 2015 do Revalida. E nós já vamos começar com um bloco de clínica médica, vamos falar de diabetes. É um tema muito prevalente na prova, né? E que você precisa dominar todos os aspectos dele para a prática, porque a chance de cair é muito grande. Diabetes pode aparecer como um componente de síndrome metabólica, em um formato com sintomas iniciais, onde você precisa fazer o diagnóstico inicial. Pode aparecer com um paciente que já tem diabetes, está em mau controle nesse momento, ou até mesmo um caso de cetoacidose diabética. Então, é muita coisa, né, que engloba diabetes. E a prova prática normalmente costuma cobrar a diabetes tipo 2. E pelo menos a diabetes tipo 2 você precisa saber tudo o que importa sobre ela. Basicamente, para a gente ter uma introdução, os pontos chaves da diabetes na prova prática são os sintomas, né? Sempre poliúria, polifagia, polidipsia, noctúria, a visão turva ou até perda de peso. Cobra muito também sobre o estilo de vida do paciente, isso é muito importante nesse tipo de doença crônica, então ela sempre vai explorar, perguntar sobre alimentação, se faz atividade física, se fuma, se bebe, se está acima de peso e sedentarismo. É muito comum e vai estar em qualquer checklist de diabetes. Os critérios diagnósticos também são chaves, sempre vão aparecer em todo checklist de diabetes, né? E o tratamento, sempre essa transição entre o critério e o tratamento, porque, claro, o tratamento da diabetes vai estar relacionado ao critério diagnóstico, aos parâmetros dos exames. Esses dados, né, vocês têm de diagnóstico, de critérios, vocês têm lá na nossa ordem de entendimento, que está no módulo de checklist, é só baixar e pesquisar direto, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha no checklist dessa estação. Primeiro item, identifica-se, acolhe e cumprimenta o paciente de maneira adequada, sempre, né, tem que identificar, se apresentar, ser cordial com o paciente. Segundo item, ouve com atenção a queixa do paciente e não interrompe a sua fala desnecessariamente. Assim, isso é importante. Você nunca deve interromper o ator, a atriz, né, o paciente na hora que ele está falando. E como eu comento sempre, o enredo dele é tão curto, então não interrompa, deixa falar tranquilamente, isso sempre vai te render uns pontinhos. Próximo item, coleta adequadamente a história, né? Aqui você vai perguntar, tinha uma história básica, claro, em cima da mesa, nas orientações, falando se esse paciente já tinha um diagnóstico de diabetes, se ele estava só sentindo sintomas, como que estava para você pegar o jeitão, assim, desse caso clínico e ir direto a ele. Então, aqui você vai ir direcionado. Você vê que esse checklist nem dava item por item em si. Você ia perguntar há quanto tempo tem diabetes, se tem algum sintoma, se tem algum sinal, se perdeu peso, fazer essa anamnese básica para ganhar esse ponto aqui. Próximo item, pergunta sobre a dieta e hábitos de vida do paciente. Como eu comentei, isso sempre vai estar em qualquer checklist de diabetes. Na prova teórica também cai muito sobre isso. Próximo, pergunta sobre o tratamento realizado para diabetes mellitus. Então, já estava lá no enredo que esse paciente era um paciente diabético, já com diagnóstico realizado. E aqui estava em mau controle, estava vindo com algum desses sintomas que eu já comentei, que são comuns em um paciente com diabetes inicial, sem tratamento ou em mau controle. E aí você pergunta, olha, o que você toma de remédio? Provavelmente é o básico de sempre, né? Metformina, gliclazida, ou metformina e glibencamida. Próximo tópico, identifica perda ponderal como evidência de não controle da diabetes. Ele vai falar, doutor, eu perdi muito peso, será que isso tem a ver com a diabetes? E aí você vai falar, sim, a diabetes, quando está mal controlada, a diabetes, no caso agudo, pode causar perda de peso, sim. Próximo item, identifica polidipsia e poliúria como evidências de um mau controle de diabetes mellitus. Então, aquela primeira pergunta, aquela anamnese, você perguntou todos esses sintomas e aí você vai falar, olha, isso é por causa da diabetes, isso é por causa da diabetes. Ou ele perguntou, doutor, será que isso é por causa da diabetes? E aí você só confirmava. Próximo item, avalie o tratamento que o paciente está atualmente recebendo, reconhecendo que o paciente recebe hipoglicemiantes em doses máximas, né? Essa aqui, estação, provavelmente o ator entregou no cartão os medicamentos que ele está usando, ou até os exames. Então você tinha que reconhecer que essa metformina já estava em dose máxima, né? Que é de 2.550 mg diária, ou próxima a isso. E se já tivesse longe, você ainda poderia aumentar, mas não estava. Se tivesse, por exemplo, uma dose de 1.500, 500 mg ao dia, você poderia otimizar esse tratamento, mas aqui já não tinha o que fazer. Provavelmente ele estava usando glibencamida também já na dose máxima, né, que é em volta de 15 mg ao dia. Então, nós não temos os dados dos exames aqui, mas pela dose dos medicamentos e sintomas, né, a hemoglobina glicada deveria estar acima de 8,5.
Então, diretamente, aqui o próximo item. Verbaliza corretamente a prescrição de insulina. Iniciar insulina NPH em dose plena, em 0,1 a 0,2 unidades quilo dia, suspendendo o uso da glibenclamida. Então, esse é o básico, né? Nesse caso, está com a glicada acima de 8,5, realmente é um caso que você precisava introduzir insulina. Então, não tem jeito. Aqui você vai precisar, e a dose é essa mesmo, 0,1 a 0,2 unidades quilo dia. Isso é o início, claro que a gente vai ajustando depois. Próximo, explica adequadamente ao paciente um modo de utilização correto da insulina, pelo menos 2 seguintes itens. Conservação, locais de aplicação em seu rodízio. Então, basicamente, devia ter, né, a caneta ali, a agulha da insulina em cima da mesa, você tinha que explicar. Olha, você vai usar adequadamente, deixar na geladeira, não vai balançar, vai limpar o local com álcool, vai fazer de forma subcutânea, coloca no local, depois coloca no outro, tá bom? E aí você explicaria, claro, né, faz na parte da barriga, na parte interna das coxas, no braço, a parte que tem mais gordurinha. Claro, sempre você tem que explicar para o paciente também, quando você está prescrevendo a insulina, sinais e sintomas de hipoglicemia. Não estão aqui, mas sempre fala. Quando tiver que introduzir insulina, fala, olha, se sentir calafrios, se sentir mal-estar, sentir dor de cabeça, a visão muito turva, você olha a glicemia com o aparelho, informa sempre que paciente insulina dependente tem direito ao aparelho, é emprestado a ele tem as fitas, todo o acessório para olhar a glicemia em casa. Então você vai orientar, vai até prescrever esse aparelho para o paciente, né, ter o direito na atenção básica, e a partir disso você vai ajustando. Olha, se teve hipoglicemia, está sentindo esses sintomas, você vai comer algo doce, chupar uma bala, alguma coisinha assim. Próximo item, explica adequadamente tratamento não medicamentoso, dieta ao paciente. Sempre, né, gente? Isso aí eu sempre comento. Paciente que está comendo mal, você manda fazer dieta. Se ele fuma, você manda parar de fumar. Se ele bebe, você fala para ele reduzir a bebida. Então, sempre vai ter que falar atividade física e ele vai melhorar a dieta. Sempre. Isso valia um ponto, é muita coisa. E o próximo, agenda retorno do paciente em 2 dias para controle da dose de insulina. E é como eu falei, no início a gente tem que ir ajustando, a gente tem que ficar muito próximo do paciente quando introduz a insulina, porque ele pode dar hipoglicemia, pode passar muito mal, pode reagir mal. Então a gente vai fazendo no início, a cada 2 dias, vai fazendo um mapazinho, dá o aparelho, até você ajustar esse paciente, tá bom? Isso valia mais um ponto. Então, essa estação termina aqui, basicamente, era uma estação que o paciente estava mal controlado, você investigava os exames, nem tinha exame físico aqui, investigava, ele entregava algum exame laboratorial para você ter o parâmetro do que ia tratar e identificava medicamentos em dose máxima. O que eu tenho que fazer é uma conduta mais de tratamento, né? Então, para você ver que nem sempre vem aquelas diabetes clássicas, o quadro iniciando, para você fazer o diagnóstico, tem que olhar critérios de acompanhamento. Às vezes o paciente já vem no enredo aqui em cima da mesa, todo esse cronograma e te entrega os exames prontos, você vai discorrer somente direto na queixa dele, tá bom? Então, essa foi a estação de diabetes da prova prática de 2015. Até a próxima!